Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Um dos nossos desafios como analista sempre é como a gente antecipa o que vai acontecer aqui dentro, sobretudo agora. Uma coisa que me preocupa muito agora com essa situação é a gente vai conseguir manter nossos intercâmbios acadêmicos. Isso pode aparecer uma coisa secundária, mas se você deixa de ter especialista se você deixa de ter intercâmbio, daqui a 10 anos, você não tem mais especialista em Rússia. Porque o cara que passou 3 anos do doutorado dele buscando arquivos, lendo telegramas russos, não existe mais. Então, por isso eu me preocupo um pouco com algo que, Guilherme, você mencionou, né? Essa russofobia agora, as pessoas... Enfim, restaurante russo em Nova York não tá mais... ninguém come lá mais. É uma loucura isso. Boicotaram o Strogonoff aqui em São Paulo. Então o que acontece? Esse é o problema da nossa mundo cancelador. Né? Então o que acontece? A gente acaba perdendo conhecimento. Isso reduz nossa capacidade em antecipar o que vai acontecer. Putin vai cair ou não? As pessoas mais qualificadas são pessoas que viveram muitos anos lá, que mantêm laços que agora são mais Você está difícil. dizendo que não dá pra gente usar a cabeça da gente vivendo no Brasil. Não, que a gente não tem informação. Então a gente claro, tem não cada vez temos, menos mas informação. a gente tem informação fazendo contraponto a tudo isso que é verdade e é real. O que nós sabemos? Nós sabemos como déspotas se comportam. Nós sabemos o que mantém alguém no poder. Você vai teorizar, né? Você consegue teorizar. Porque você sabe, porque a fórmula é a mesma. Tem um livro, entendeu? Tem um livro. Você precisa ter força. Você precisa controlar o exército. Sim. Você precisa controlar os meios de produção. Você tem que manter todo mundo debaixo do seu guarda-chuva. Você, controla a imprensa. A cartilha tá dada. E ela é sempre a mesma. E a gente sabe, olhando para a história, como que esses outros países que tinham o mesmo sistema colapsaram. E quais são as grandes preocupações de sobrevivência de alguém que está no poder na base da força? Você precisa controlar o quê? Precisa controlar a opinião pública, você precisa controlar influências da sua população, você precisa manter a sua elite econômica, militar aliada a você. Uhum. Então, assim... Tem coisas que elas são fundamentais. Claro, e eu não estou dizendo que nada disso é real. Só estou dizendo assim que a gente sabe o que é a cartilha. Sim, não. Mas em função daquilo que está acontecendo agora, eu não sei se a gente vai conseguir mais mandar intercambista para a Rússia agora. Por quê? Porque os nossos meninos, não sei como eles vão receber ou administrar o dinheiro. Eu já viajei ao Irã, por exemplo, sob sanções. O que eu fiz? Você leva todo o seu dinheiro em espécie para uma viagem de 3 semanas. Um aluno nosso que vai passar um semestre na Rússia vai fazer como? Vai levar uma mala de dinheiro? Ou seja, é difícil, não sei ainda, a gente vai ter que ver. E com isso, eu acho que a gente pode cometer... Enfim, como eu concordo, não tem saída boa. Mas eu acho que a gente precisa achar uma forma de manter laços com o país sem sermos acusados de querer apoiar o país. Ou seja, é fundamental a gente achar maneiras de especialistas em RI do Brasil visitarem a Rússia. E que essa pessoa que vai lá e volta não se acusar de ser colaboracionista. Da mesma maneira que a gente precisa mandar gente para os Estados Unidos. Espião da KGB. Enfim. A gente precisa... Eu acho... Por isso que eu sempre digo assim... essas sanções trazem um perigo de produzir uma ignorância ampla e, nesse caso específico, por causa das limitações logísticas, e tem agora uma situação que, assim, o McDonald's não saiu porque está horrorizado com os abusos que estão sendo usados. Tá saindo porque o custo da opinião pública... Porque das pessoas... O custo da opinião pública e o custo de operação. E o custo de operação também. Agora tem um problema, né? Financeiro. Para mandar o dinheiro para fora. Para quem você pegou esse dinheiro, ganhou esse dinheiro, fez o quê? Não tem conta. É uma empresa multinacional. Exato. E aí tem as sanções, enfim. Então isso acho que é um problema e ainda acho que a gente vai ter que desenvolver soluções novas. Porque... o Irã isolado já é um super problema. Não há compreensão sofisticada nem na Coreia do Norte, né? Mais ainda. Em 2013, numa época em que o Brasil estava, enfim, em ascensão, etc., havia uma abertura enorme. Eu passei uma semana na Coreia do Norte e assim, a compreensão sobre a Coreia do Norte é muito baixa. E o embaixador do Brasil na época era, por incrível que pareça, uma pessoa que era procurada por
especialistas, porque como o Brasil era um ator pouco conhecido na Coreia do Norte, ele tinha acesso a coisas que os diplomatas da Europa às vezes não tinham. E ele me levava para, enfim, conhecer um monte de pessoas. Então, isso precisa ser preservado, seja por viagens de estudo, seja levando o deputado, sem que esse deputado seja atacado por, olha, o cara está fazendo... Colaboração com o Putin. Isso às vezes eu achei... Mas é um problema político, né? Mas isso até acho que o Brasil pode ter um papel fundamental nisso, de certa forma. Não como o Brasil negociar e explicar a Rússia para o Ocidente, ou para a Europa, mas de ser um país que se afasta um pouco dessa profunda... desse sentimento dualidade. Dizer, olha, a gente sempre vai ter que manter laços com os dois lados. E sempre foi nossa vocação, né, Oliver? Eu acho que isso também é legal pensar. O Brasil ele sempre conseguiu manter algum canal de diálogo com países opostos muitas vezes. Israel, Irã, Palestina, Coreia do Sul, Coreia do Norte, agora no eventual conflito. Mas para acontecer isso, o Brasil tem que ser simétrico. Por exemplo, a visita do Bolsonaro somente ao Putin e não visitar a Ucrânia é uma sinalização não simétrica. E isso causa... isso compromete a nossa credibilidade de ser neutro, tudo bem. de ser, enfim, pacifista. Porque por que você só vai visitar... não, a viagem já estava marcada. Tá bom, já estava marcada, mas estamos à beira da guerra. O Bolsonaro ele tomou uma decisão de ir para Moscou a despeito de tudo que se dizia naquela época de que era uma bobagem ou de que o custo seria muito alto. Mas vamos abstrair do Bolsonaro. Vamos pensar... Acho não é a posição brasileira. Nesse momento, qual a posição brasileira? Ninguém entende direito. Ninguém sabe. Nesse momento, ninguém sabe. O que a gente sabe. O Itamaraty vota de um jeito na ONU e o Bolsonaro fala outra vai lá coisa. e visita ele mas no ninguém mesmo sabe. dia. Isso até, por incrível que pareça, eu acho que gerou uma perplexidade dos dois lados que é ruim a longo prazo, porque mas o Brasil blindou o Brasil, né? Ninguém mas tá o Brasil está meio assim, ninguém sabe de que lá... Enfim, mas eu acho uma boa solução. Não estamos neutros, mas tem uma coisa que o Oliver... pacifistas. Não sei, eu acho que a posição do Brasil hoje ela é menos relevante. Claro, mas nós estamos olhando pelo nosso ponto de vista. Mas vamos pegar a vocação do Brasil. O Brasil realmente sempre foi um país que teve essa capacidade de, não vou dizer nem de mediar, porque essa não, né, Brasil mediar conflito israelo-palestino, não é isso. Mas o Brasil ele sempre conseguiu dialogar com ambas as partes. Mediar é uma outra questão. Mas eu quero voltar a um ponto que o Oliver levantou aqui, que é importante. Mas eu quero fazer aqui uma denúncia, digamos, que é a seguinte. Eu entendo o ponto do Oliver de que é importante para o Brasil nesse momento e para nós, acadêmicos, mantermos laços, mantermos porta aberta com acadêmicos na Rússia, com gente que pode passar informação, com gente com quem a gente pode conversar. Mas eu quero dar um passo atrás. E aqui eu faço uma denúncia, um desabafo, o que quer que a gente possa chamar. O Brasil é um país muito ignorante do ponto de vista acadêmico e intelectual sobre a Rússia. A gente tem pouquíssima... A gente entende de Rússia no sentido mais geral. Agora, quantas pessoas dentre os acadêmicos de relações internacionais aqui no Brasil falam russo, moraram na Rússia, estudaram na Rússia ou têm teses específicas sobre a Rússia? Praticamente ninguém. São poucas as pessoas, inclusive a imprensa só agora está começando a se dar conta de que existem pessoas para além dos generalistas, que é o meu caso, por exemplo, frente à Rússia, só agora estão chamando gente que fala russo, que tem alguma especialidade ou que já teve uma vivência de campo. Então, acho que o problema é mais embaixo. Quer dizer, não é só a gente ter laços com essa turma ou portas abertas, mas é a gente estimular daqui para frente que o Brasil saia um pouco desse mar de ignorância que a gente tem sobre outros lugares do mundo.